A gente está acompanhando essas imagens que saem da fábrica da Pfizer, em Michigan, nos Estados Unidos, com distribuição dessas caixas para todos os Estados Unidos, para todos os estados que compõem os Estados Unidos através de aeronaves. E essas vacinas são aquelas que são acondicionadas a menos 70 graus, ou seja, tem um desafio a mais aí, que é mantê-las aptas a serem aplicadas mesmo nos locais mais distantes, por exemplo, Havaí. Essa vacina da Pfizer tem esta peculiaridade, né, que pode trazer alguma dificuldade para a sua distribuição e para o seu uso. Mas a gente percebe que a Pfizer, até a informação que a gente tem, ela providenciou essas caixas térmicas especiais que, segundo as análises já feitas, conseguem manter a temperatura a menos 70, como é necessário, e poder transportar em um país que também tem dimensões muito grandes. Só lembrando, Pablo, nós tivemos uma vacinação contra o ebola na África, onde a vacina também teve que ser conservada a menos 60, e na África. E com utilização de caixas semelhantes a essa, não eram exatamente essas, mas muito semelhantes, foi possível também fazer a vacinação. Então, desde que haja um planejamento adequado, é possível sim vencer essa dificuldade. Isso inclui também o Brasil, né, doutora? Já que o Brasil tem interesse em distribuir essa vacina da Pfizer também, né? Isso inclui. Aqui, Pablo, eu acho que nós temos talvez, né, o que pode ser uma vantagem, desde que corretamente planejada, é que nós devemos ter mais de uma vacina e devemos ter as vacinas produzidas aqui no Brasil, de 2 laboratórios diferentes e que mantém as características usuais de conservação entre 2 e 8 graus. Então, talvez nós possamos, né, reservar esta vacina, né? Isso vai ser uma questão de estratégia, claro, do Ministério da Saúde, mas podemos reservar essa vacina que precisa de conservação a menos 70 em grandes centros, onde eu não tenho grande dificuldade de manter esta temperatura, e as outras vacinas na cadeia de frio, que a gente já está acostumado em sala de vacina, para as outras regiões. Acho que isso é uma possibilidade que, com certeza, será analisada dentro deste planejamento nacional. Só um exemplo do que a doutora Raquel está nos contando, a vacina da Pfizer, que é essa que a gente viu nas imagens, precisa ficar a menos 70 graus de temperatura. E aí eu vou perguntar já à doutora Raquel por quê, já que ela trata de uma tecnologia um pouco diferente do que as outras que eu vou citar na sequência. A Moderna precisa ficar a menos 20 graus de temperatura e a da AstraZeneca, assim como a Coronavac, conseguem ser armazenadas por mais tempo. A da AstraZeneca, por exemplo, pode ficar até 6 meses lá nas doses colocadas no vidrinho, esperando para serem aplicadas, porque é uma tecnologia já diferente, uma composição diferente da vacina, por exemplo, da Pfizer. Por quê? O que a vacina da Pfizer e da Moderna, por exemplo, tem, que é a vacina da AstraZeneca e da Coronavac, por exemplo, da Sinovac, no caso, não tem? A vacina da Pfizer e da Moderna, elas utilizam, vamos dizer, uma mesma receita, né? Uma mesma tecnologia, uma mesma plataforma para produzir a vacina. Então, qual que é essa receita desses dois laboratórios? Eles utilizam o que a gente chama de RNA mensageiro. Então, é uma partículazinha que vai fazer com que o nosso organismo produza anticorpos contra o espinho, né, a espícula do coronavírus. E esse RNA mensageiro, ele é muito instável em temperaturas habituais. Então, para ele conseguir manter a sua capacidade, né, de depois produzir, de levar a proteção para a gente, que a gente produz anticorpo, ele tem que ser mantido em temperaturas muito baixas. Em temperaturas, né, habituais, esse RNA mensageiro, como assim, ele se desintegra, né, ele acaba. Então, por isso que essa exigência. Os laboratórios que fabricam vacina com esta receita da Moderna e da Pfizer, e estes 2 laboratórios, estão, né, trabalhando e tentando desenvolver mecanismos que você possa colocar esse RNA mensageiro dentro de alguma, né, como se fosse uma cobertura, onde ele possa ficar
suportar temperaturas mais altas, mas até o momento não exige uma temperatura mais baixa. As outras vacinas, então a de vírus morto, que a gente já está acostumado a lidar, ou a da AstraZeneca, que usa um outro vírus, né, para colocar o coronavírus, já são tecnologias mais conhecidas e que a receita ela permite que sejam temperaturas habituais de conservação de vacina, como todas as outras vacinas que nós usamos, que é de 2 a 8 graus. Quantas doses são necessárias para vacinação? Isso é importante, quer dizer, todos os estudos que mostram a proteção acima de 80%, para a maior parte dos estudos, né, às vezes até acima de 90%, eles mostram que esta proteção acontece ou foi avaliada 14 dias depois da segunda dose. Então, sempre 2 doses até o momento, apenas um laboratório que ainda nós não temos aqui está trabalhando com dose única, mas a gente não tem resultado de fase 3, que é uma das vacinas russas, e não essa que está aqui no Brasil, uma outra. Agora, todos esses são 2 doses, com intervalo de tempo que varia de 21 dias a 28 dias. E quem começar a tomar a vacina de um determinado laboratório, ela deve tomar a segunda dose do mesmo laboratório. Então, este cuidado, né, o planejamento, né, da campanha de vacinação, ele deve estar atento a isso, e as pessoas também têm a responsabilidade de estarem atentas, de fazerem na segunda dose a mesma vacina do mesmo laboratório que tomou a primeira dose.